Como vivem os justos? Domingo passado eu preguei em Efésios capítulo 4, 17 ao 19, como vivem os ímpios. Hoje eu vou pregar como vivem os justos. Vamos orar? Senhor, fala conosco, aumenta a nossa fé, põe fé em nosso coração para fazermos a Tua vontade, Deus. Porque é um assunto tão crucial, mas se nós sairmos daqui sem uma convicção do Espírito Santo, que é assim que nós temos que agir, vamos voltar vazios para casa. Tenha misericórdia de todos nós e nos fortaleça, nos anime no Espírito, em nome de Jesus, amém. Efésios 4, 20 a 24. Efésios 4, 20 a 24. Efésios 4, 20 a 24. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler do 17 ao 24. Não vou pregar do 17 novamente, mas vou fazer a leitura na NVT. Isso. A palavra de Deus diz assim, irmãos: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, proveniente da verdade. Amém. Então, na semana passada, nós vimos um alerta muito forte do apóstolo Paulo, como vivem os ímpios. Como que os ímpios vivem? Eles vivem guiados por pensamentos vazios. Isso significa que os pensamentos deles não têm valores eternos. Eles vivem com a mente obscurecida, cegados. Eles vivem com o coração endurecido. Eles vivem com a consciência cauterizada e eles vivem dominados e ávidos pelo pecado. Essa é a realidade daqueles que ainda não conhecem a verdadeira vida de Deus. Mas, para quem está em Cristo, esse estilo de vida não cabe mais. Amém, irmãos? Quem está em Cristo? Esse estilo de vida não cabe mais para você. É preciso mudar. Se tem uma coisa que é bem clara nesse texto é: o estilo de vida do cristão não deve ser mais como era antes da conversão. Então nós somos chamados a um novo modelo de vida, um novo modo de vida, que começa por abandonar a velha vida, renovar a mente e revestir-se de uma nova natureza. Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala sobre a vida nova em Cristo Jesus. E aqui ele nos lembra algo muito importante. Ele coloca ali dizendo assim: aprendemos de Cristo, ouvimos falar de Jesus e fomos ensinados sobre a verdade que vem dele. Então, isso mostra que o que nós vamos falar aqui hoje está centralizado na pessoa do Senhor Jesus.
aprendemos de Cristo, ouvimos falar de Jesus e fomos ensinados sobre a verdade que vem dele, Jesus. Essas expressões, então, mostram para nós que o Evangelho não é apenas uma boa notícia, não é apenas uma doutrina para nós acreditarmos. O Evangelho não é apenas uma promessa para o nosso futuro. O Evangelho é um caminho que deve ser percorrido já. Amém, irmãos? É um caminho que deve ser percorrido por todos nós. Ele é um ensino transformador para o tempo presente. Então, muitas vezes claro que o Evangelho, ele tem muito a ver com o futuro, com a eternidade. Mas o Evangelho tem muito a ver com o aqui e agora, a maneira com que nós vivemos hoje. O Evangelho, através do Evangelho, nós somos chamados a uma transformação de vida. É o que nós vamos deixar bem claro essa noite. Se uma pessoa entrega a vida para Jesus, mas ele não foi transformado, provavelmente ele é mais convencido do que convertido. Provavelmente ele está equivocado quanto ao que ele aprendeu de Jesus ou não entendeu muito bem o que é crer em Jesus, ou apenas teve uma conversão apenas externa e não interna. Porque a conversão, ela acompanha uma transformação de vida. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, coloca para mim esse texto, vamos ler. Tito, capítulo 2, versículo 11, ele fala claramente a respeito disso. Ele fala assim, pois a graça de Deus foi revelada a todos, trazendo salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Então, a salvação, ela nos traz o quê? Uma instrução. Que instrução? Que devemos abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça, devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelado a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto esperamos a vinda de Jesus, nós temos que fazer o quê? Abandonar o estilo de vida ímpio, os prazeres pecaminosos e viver com sabedoria, justiça e devoção. Aí ele diz: Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado. Qual foi a razão de Jesus ter entregue a vida dele por nós, irmãos? Para nos libertar de todo pecado. Se ele entregou a vida, se Jesus morreu para nos libertar de todo pecado, não faz sentido algum estarmos em Cristo e continuarmos vivendo nos pecados. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Amém, irmãos? Imagina que você recebeu um mapa do tesouro. Você recebeu o mapa do tesouro. Você sabe que o tesouro existe. E você tem um mapa. O que você faz? Você guarda o mapa ou você segue os passo a passo do mapa para encontrar o tesouro? Eu creio que se você estiver muito convicto de que esse tesouro existe, que aquele mapa é real, você vai segui-lo. Mas o que adianta guardar o mapa? É preciso seguir o caminho, seguir o passo a passo, para nós alcançarmos a transformação em Cristo Jesus. Tenho aqui uma mensagem central. O que é uma mensagem central? É o sermão todo compactado numa sentença. Diz assim: não basta ouvir falar do Evangelho. Não é suficiente. Ou conhecê-lo teoricamente. É preciso viver a
transformação que ele propõe. Paulo nos chama a abandonar a velha vida, renovar a mente e revestir-se da nova natureza. Então, essa é a mensagem central de hoje. Então, diante disso, Paulo nos responde claramente a uma pergunta: como vivem os justos? E ele nos apresenta 3 atitudes essenciais que definem o estilo de vida daqueles que já foram transformados pelo Senhor Jesus. Primeiro lugar, abandonar a velha natureza corrompida pelo pecado. Versículo 22, ele diz: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Livrem-se, abandonem a sua antiga maneira de viver. Livrem-se da sua antiga natureza, o antigo modo de vida. Se tem uma coisa que caracteriza a conversão de uma pessoa, é o quê? A transformação de vida. É o que Paulo vai falar depois do versículo 25 em diante. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que vivia vociferando palavrões, agora não vai falar mais. Mas vai fazer o contrário. Vai trabalhar. O que roubava vai trabalhar. O que falava palavrão, agora vai falar coisas que glorificam a Deus e são boas para edificar os irmãos. Aquele que mentia não vai mentir mais, agora ele vai falar a verdade uns com os outros. Então, todas as pessoas que se converteram tem que ser notório, visível, uma transformação de vida. A velha vida precisa ser deixada para trás. Abandonar a velha vida, na prática, significa abandonar os velhos hábitos. Abandonar velhos desejos. Abandonar velhas práticas que pertencem à antiga natureza. Paulo usa palavras fortes aqui para mostrar o quão prejudicial e destrutiva é a velha natureza. Ele usa aqui a palavra corrupção. E eu pesquisei essa palavra até na língua original e ela significa literalmente um corpo que morreu e entrou no estágio de decomposição. Ele não vai melhorar, só vai piorar. A velha natureza não vai se consertar. A velha natureza só vai se corromper cada vez mais. Ela não tem conserto. Ela não vai melhorar, só vai piorar. É como um corpo morto que está apodrecendo. Não melhora, só piora. Essa é a figura que Paulo coloca aqui para descrever a antiga natureza que nós pregamos e ensinamos semana passada. E por que é preciso despir-se da velha natureza? Bastante óbvio, mas é porque a velha natureza ainda insiste em tentar nos dominar. O apóstolo Paulo fala claramente sobre esse assunto em Romanos capítulo 7, capítulo 8. Quando quero fazer o bem, o mal está em mim. Eu vejo que eu tenho vontade de fazer o que é bom, mas não consigo. Então, há uma guerra espiritual. Ainda há uma batalha. Mas a palavra de Deus é bem clara em Gálatas 6, 7 e 8 a respeito desse assunto. Gálatas 6, 7 e 8. Então, a velha natureza, com seus desejos enganadores, que prometem prazer, mas só trazem destruição. Irmãos, precisamos prestar atenção nisso. Precisamos ser honestos conosco mesmo. Se a velha natureza, ela se corrompe, o que ela vai nos trazer de bom? Qual vai ser o resultado das práticas da velha natureza na nossa vida? Só corrupção, só coisas ruins, nada de bom. Por isso nós precisamos abandoná-la. Jesus quer uma nova vida
transformadora para nós, amém, irmãos? Ele quer isso para o seu bem. Para o seu bem. Se você tem um filho pequeno, que está começando a andar ali, e você vê ele mexendo no lixo, o que você faz? Vai lá tirar ele de lá. Por quê? Porque ele pode se contaminar. Não é bom para ele aquilo. Se você vê ele catar uma coisa no chão e colocar na boca, o que você faz? Se der tempo. Você tenta tirar, né? Você tenta limpar. Por quê? Porque aquilo pode contaminá-lo. É a mesma coisa, Deus quer nos livrar da impureza do mundo que nos faz mal, irmãos. Olha o que diz em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Olha, ele diz assim, ó, não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. As pessoas sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza o quê? Ruína e morte. Não vai colher nada diferente da velha natureza, só ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá o quê, irmãos? A vida eterna. Então, o que é que nós ganhamos por abandonar a velha natureza? Primeiramente, nós vamos experimentar uma liberdade real. Quando decidimos deixar o pecado para trás, rompemos com o ciclo de escravidão que ele impõe. Às vezes a pessoa que é, por exemplo, presa a um vício, ele fala, eu tenho liberdade para praticar esse vício aqui. Na verdade, ele tem uma escravidão. É ou não é? Escravo daquilo. Liberdade tem quem não pratica. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, coloca para mim, Romanos 6, 6. Ele diz assim, ó, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais o quê? Poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser o quê? Escravos. Amém, irmãos? Então essa decisão, em segundo lugar, essa decisão traz uma profunda renovação na nossa mente, na nossa maneira de pensar. Passamos a pensar de forma diferente, renovados pela verdade e pelo poder do Evangelho. Isso transforma nossas atitudes. Se temos uma mente renovada, isso vai refletir o quê? Nas nossas atitudes. Se temos uma mente renovada, ela vai refletir nas nossas escolhas. Se nós temos uma mente renovada, ela vai refletir no nosso jeito de viver no dia a dia. Consequentemente, ela vai afetar, por exemplo, os nossos relacionamentos que vão melhorar. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito, que tem a natureza de Jesus, é melhor de conviver com ela. Sim ou não? O velho homem traz consigo o egoísmo, o orgulho, a ira, os conflitos, mas o novo homem, a nova natureza, ela traz o amor, a humildade, o perdão, a paz, a serenidade, o amor, a alegria. Então, em terceiro lugar, essa decisão traz paz e alegria genuína. Isso faz parte do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Coloca para nós, Gálatas 5,16, diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. E o versículo, pode passar. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Pode passar.
Quando, porém, são guiados pelo Espírito, voltando ali no versículo 16, deixem-se guiar pelo Espírito. Presta atenção. Você tem que desejar e você tem que seguir as instruções. Você tem que desejar e você tem que seguir as instruções. Deixar que o Espírito faça. Desejar e seguir as instruções. Então, quando você se deixa guiar pelo Espírito, quando, porém, são guiados pelo Espírito, o que ele diz? Não estão debaixo da lei. Que lei? A lei do pecado, a lei da morte, a lei da velha natureza. Pode passar. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quais são os resultados? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade. É bom viver com gente hostil? É bom conviver com uma pessoa hostil? Não. Discórdia, ciúmes, acessos de raiva. É bom conviver com uma pessoa que tem acessos de raiva? Ambições egoístas, pessoa que só pensa em si mesmo. Dissensões, gente que vive criando discórdia por causa de absolutamente tudo. Divisões, inveja. O que mais? Bebedeiras. Festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Pode passar. Mas o Espírito produz este fruto. Agora, o fruto produzido de quem se deixa ser guiado pelo Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém, irmãos? Então essa decisão nos tornará, por fim, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Então, irmãos, depois de abandonarmos a velha natureza, o que nós temos que fazer? Temos que permitir que o Espírito renove os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Versículo 23. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E por que isso é tão importante? Porque a transformação, ela começa na mente. Aonde começa a transformação? Na mente. Nossa mente, ele é o centro do nosso ser. É nela que se formam as convicções, valores, crenças, atitudes que orientam a nossa vida. Em Romanos 12:2, você conhece esse versículo, diz: não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Na versão clássica diz, através de uma... como é que é? Agora li aqui o... É uma mudança de mente, né? Uma forma de pensar. Então, é uma transformação mental. A transformação, ela começa na nossa forma de pensar. Então, irmãos, mudar a mente é mudar a vida. Quando renovamos o nosso modo de pensar, passamos a ver as coisas de forma diferente. Claro que humanamente aqui, até na convivência do dia a dia, a nossa forma de pensar influencia a nossa vida. Às vezes você quer até fazer alguma coisa, mas às vezes a sua mente não te acompanha. Mas a partir do momento que você muda a mente, as coisas mudam também. Por isso que as pessoas dizem, né? Olha, se você quer perder peso, você tem que fazer o quê? Mudar a mente. Se você quer fazer tal coisa, tem que fazer o quê? Mudar a mente.
E espiritualmente falando, também é verdade. Nós temos que mudar a forma de pensar. Quando renovamos a nossa forma de pensar, passamos a ver as coisas na perspectiva de Deus. E isso vai, consequentemente, mudar a maneira com que agimos no nosso dia a dia. Agora, como é que essa renovação acontece na mente? O texto original, aqui no versículo 23, diz: deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Texto original, o vocábulo grego aqui, que foi traduzido por renovar, ele está no tempo presente. Isso significa o quê? Que é uma ação contínua. É uma ação que se inicia, mas deve ser continuada. Ou seja, não é algo que fazemos de uma vez só, mas é um processo diário e contínuo. A renovação mental não é algo que você vai fazer de uma vez só. É algo que você vai fazer todos os dias. É algo que tem a ver mais com manutenção. Às vezes você vai, por exemplo, num congresso ou num evento que promete uma transformação. Se você vier aqui, você vai ser transformado. Não, sim, vai, mas no outro dia você tem que continuar aquela transformação, senão não adianta nada. Por isso que nós batemos na tecla de fazer TSD, ter tempo sozinho com Deus, ler a Bíblia, fazer o maná, ter um tempo de oração, mas também ter algo que você mantenha a consciência do que você está fazendo e toma decisões baseadas na verdade de Deus. Coisas tão simples como, por exemplo, se isso for pecado, eu não faço. Eu estou consciente do que eu estou fazendo. Você está com pressa. O sinal está vermelho. Tem ninguém ali para te multar. O que você faz? Mas você tem consciência que aquilo que aquilo é um pecado. Não faço. Então, é esse tipo de exemplo que, se quisermos viver em santidade, nós temos que conscientemente tomar decisões daquilo que nós acreditamos, irmãos. E também esse verbo renovar, ele está na voz passiva. Deixa eu perturbar os irmãos um pouquinho com gramática, mas é importante. Está no tempo presente, indica uma ação contínua. Mas está na voz passiva. O que significa isso? Que a ação foi sofrida, pelo sujeito. Ou seja, ela indica que a ação não vem de nós, mas é uma obra sobre nós. Por isso que aqui na NVT, o versículo foi traduzido assim: deixem que o Espírito renove seus pensamentos. Então, obviamente, essa é a ideia bíblica. É algo que nós vamos permitir Deus fazer em nós. Uma ação transformadora na nossa vida. É uma transformação que só pode acontecer por meio do Espírito Santo agindo em nós. Mas nós precisamos permitir que isso aconteça. Claro que Paulo enfatiza aqui a esfera humana na renovação. É na mente, é na consciência. Você não vai ser renovado no estado de inconsciência. Você vai ser renovado no estado consciente, sabendo exatamente o que você está fazendo, para onde você está indo. É preciso desejar e é preciso seguir a instrução. É preciso desejar e é preciso seguir a instrução. Simples assim. Não é uma coisa que vai acontecer do nada, você está consciente, mas é o Espírito Santo que faz esta obra transformadora. Ou seja, é algo que você está consciente, mas é algo ao mesmo tempo sobrenatural na sua vida. Em 2 Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, nós vamos ler esse texto também. Diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. O que significa isso? Véu removido? Todos nós, de quem a cegueira espiritual foi desfeita, amém, irmãos? Podemos ver e refletir a glória do Senhor. Olha que coisa
maravilhosa. O Senhor, que é o Espírito, agora aqui que eu quero, ó, que é o Senhor, que é o Espírito, nos transforma. Está vendo? O Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, com Cristo. Amém, irmãos? Então, volto a falar mais uma vez. É preciso crer. É preciso desejar. E é preciso seguir a instrução. Ou seja, é preciso desejar ser transformado. Abrir espaço para que o Espírito Santo renove a nossa mente continuamente. E se nós não permitirmos que o Espírito renove a nossa mente, mesmo sendo salvos, corremos o risco de viver presos à velha natureza. Você entende isso? Então é preciso permitir. Por quê? Porque senão, mesmo sendo crente, mesmo sendo salvo, você pode ficar preso à velha natureza. E essa velha natureza, você já viu que ela é uma natureza que se corrompe, como um defunto apodrecendo. É como um corpo morto que não vai melhorar mais. Então, não é algo que nós conscientemente iríamos querer para nós. Nós queremos o quê? Ser transformados para viver a ação do Espírito na nossa vida. Amém, irmãos? Terceiro lugar, depois de abandonar a velha natureza, permitir que o Espírito transforme a nossa mente, o terceiro passo é revestir-se da nova natureza. Versículo 24. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então aqui ele diz, revistam-se do novo homem. Significa vestir-se de uma nova identidade em Cristo. É como trocar uma roupa velha por uma roupa nova. Isso significa o quê? Adotar um novo tipo de vida, um novo comportamento alinhado com Deus. Essa nova natureza, e essa informação aqui é muito importante, irmãos, essa nova natureza não é uma melhora de vida, não é uma reforma de vida, ela é uma vida completamente nova. 2 Coríntios 5,17, você sabe de cor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que se fizeram novas. Para quem entende de informática, quando você formata um computador, por exemplo, você não só apaga o HD, você instala um sistema completamente novo. Então, o que Deus faz conosco é uma formatação. Ele não vai apagar o arquivo, ele vai instalar um sistema completamente novo. Eu me lembro quando eu tinha no começo tinha um computador e aí saiu um sistema novo, né? O Windows XP. O Fabinho deve ter trabalhado bastante com isso, né? E aí foi um amigo lá em casa, falou, vamos instalar para você, o Windows XP é muito melhor, né? Aí ele formatou o computador, tirou aquele sistema antigo que travava toda hora, colocou um sistema novo, mais fluido, melhor. Então assim, irmãos, mas também, se você não entende de informática, Deus ele não lava a nossa roupa suja e traz ela para a gente colocar. Ele joga a roupa suja fora e ele dá uma roupa nova para nós. Por isso ele diz aqui, criado segundo Deus. A expressão criado segundo Deus transmite a ideia de que o novo homem foi intencionalmente criado por Deus com o propósito de refletir o seu caráter. Assim, a nova natureza é a obra de Deus feita em nós. Por isso que o texto diz, né, que nós lemos, que nós vamos ser transformados e à medida com que vamos sendo transformados, vamos sendo cada vez mais parecidos com Cristo. E ele diz também, em justiça e retidão procedentes da verdade. Justiça é o quê? É viver de acordo com a vontade de Deus. A retidão é a santidade. E a verdade é a palavra de Deus, a obra de Cristo em nós.
Então, irmãos, se nós quisermos viver plenamente essa nova vida em Cristo, é preciso tomar uma decisão consciente de despir-se da velha vida. Abandonar essas práticas. Interessante porque quando nós nos convertemos a Cristo, no começo essas práticas ainda ficam enraizadas, né? E cada crente, ele passa por uma experiência de libertação. Eu me lembro de um irmão que tinha aqui na nossa igreja, irmão Haroldo, vou falar o nome dele, ele não é segredo. Ele falou, me lembro que eu e o Fábio fazer discipulado lá do outro lado da cidade, né? E aí cheguei lá e ele falou, pastor, é o seguinte, não vou parar de beber. Porque eu já pesquisei, já vi na Bíblia não me proíbe, não tem versículo, tal. E aí eu discuti até com a minha esposa, não sei se o Fábio lembra disso aí. Falou aí, o pastor, quero onde o pastor mostrar para mim aonde que a Bíblia fala disso. Só que eu não queria, irmãos, ficar mudando de assunto. Eu falei, faz o seguinte, hoje nós vamos seguir aqui o curso, semana que vem eu falo desse assunto com você. Na outra semana eu esqueci. Não, mas na outra, não, sem chance, aí eu vou falar mesmo. Quando chegou na outra semana, eu falei, agora lembrei do assunto. Ele falou, agora não precisa mais. Eu já parei. Por que você parou? Porque eu não senti mais vontade. Fui no bar, comprei lá, cheguei lá, alguém perguntou, é verdade que você, expressão que o pessoal usa, é verdade que você virou crente? Ele falou, é verdade. Então você não vai beber mais com nós? Ele falou, não vou mais não, vai embora. Comprou, não quis mais. Então, todos nós passamos por um processo de transformação, de desapego a velhas coisas. Às vezes a pessoa se converte e tem o péssimo hábito de falar palavrão. Mas com o passar do tempo, aquilo vai incomodando, ele não quer mais. Ele vai se desapegando de velhas práticas, de velhas coisas. Mas ele também vai permitindo que o Espírito transforme a mente dele, mas agora vê o passo que talvez assim... É mais importante, que é o revestir-se, é o vestir a roupa nova que Deus deu. É o vestir a nova natureza. Então, irmãos, é uma decisão consciente. Despir-se da velha natureza e vestir-se da nova natureza criada. O texto aqui fala, né? Revistam-se da nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Amém, irmãos? Então, para ser transformado, irmãos, é preciso querer. É preciso desejar. E eu pergunto, você quer ser transformado? Se você quer, você precisa seguir as instruções. A Bíblia é o manual de Deus para nós. E aí, se você quiser e seguir as instruções, você vai experimentar a transformação plena. O Evangelho, ele é muito mais do que uma promessa futura. Ele é um convite diário para andarmos no caminho da transformação. Agora, esses dias, está aí viralizando na internet pessoas que têm o bebê reborn. Quem já tem um bebê reborn aqui? O que é um bebê reborn? É um boneco. Parece um bebê de verdade, mas não é. Ele não vai se desenvolver, ele não vai crescer. Não vai dar trabalho, muito trabalho também, mas também não vai crescer, não vai sair daquilo ali, não vai se desenvolver. Ele não vai se tornar um adulto, né? Vai ficar ali naquele jeito. Irmãos, Deus não tem filho bebê reborn. Os filhos de Deus crescem, os filhos de Deus amadurecem, os filhos de Deus são transformados, os filhos de Deus crescem para a glória dele. Então não seja um bebê reborn espiritual, um eterno bebê. Parece crente, bonitinho, mas não vai sair disso. Não, Deus quer que você cresça. A vontade de Deus é que você não pare de crescer na fé. Amém, irmãos? Então, no começo eu falei, se você tivesse o mapa do tesouro, e você soubesse que aquele mapa é verdadeiro, e que o tesouro existia, o que você faria? Você
seguiria o mapa. Irmãos, a vida cristã é um tesouro. É uma bênção, é algo maravilhoso que vai terminar na vida eterna. Mas mesmo já no presente, você pode desfrutar de coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Não guarde o mapa. Siga-o. Amém, irmãos? Vamos orar. Se você deseja crescer, e se de alguma forma o Espírito Santo incomodou seu coração hoje para você voltar a crescer, para você, talvez há coisas da velha vida que você não está levando a sério. Talvez existam detalhes da velha vida que você sabe que precisa abandonar. Que isso não pertence mais, não cabe mais na tua vida. Não é mais para você. Meu irmão, minha irmã, tome uma decisão hoje de abandonar isso. Vai ser bom para você. Diga: Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais. Diga com fé: eu não quero mais. Eu quero isso fora da minha vida. Seja o que for. Diga: eu não quero mais. Se comprometa hoje a se submeter à ação do Espírito, para que o Espírito Santo possa transformar a sua maneira de pensar. E com a maneira de pensar transformada, tome a decisão hoje de revestir-se do novo homem. De vestir a roupa que Deus te deu. De ser essa pessoa transformada, que vai cada dia se parecer mais com o Senhor Jesus. Você quer? Você quer? Então siga as instruções. Vamos orar. Deus, nosso Pai, tudo aquilo que há em nossa vida, tudo aquilo que houver na nossa vida, que não pertence à natureza de Cristo, não pertence à nova vida, para que foi criada, foi gerada para ser uma vida em justiça e santidade proveniente de Deus, tira de nós, ó Pai, nós não queremos. Em nome de Jesus, nós rejeitamos tudo isso. Rejeitamos, ó Pai, rejeitamos. Rejeitamos, ó Deus, uma vida de engano, uma vida de vício. Nós rejeitamos uma vida de mentira, uma vida de imoralidade sexual. Nós rejeitamos, ó Deus, uma vida que não condiz com a vida de Jesus. Nós estamos dizendo, nós permitimos que o Espírito venha e transforme a nossa mente. E nós queremos, ó Pai, revestir-se do novo, revestir-se da nova vida, uma vida de justiça e santidade, cheia do Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Pai, que a partir de hoje a nossa vida seja diferente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.